Hoje vamos à nossa querida revisão do sistema respiratório e ventilatório. Nós vamos para uma aula focada no intensivão da FUVEST para a prova da semana que vem, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre essas características e a primeira, diga Maria Thaís. Então nós vamos falar primeiro das características da musculatura. Vai cair imaginologia? Vai cair raio-x na prova? Não. Vai precisar saber do tal do seio costofrênico, cardiofrênico, desvio traqueal, consolidação? Não. Isso eu ministrei para a maioria das turmas, evidentemente para que vocês tivessem um conhecimento sobre a parte clínica, tá? Para uma boa avaliação, uma boa propedêutica médica dentro do ambiente aí ventilatório e respiratório das afecções do trato respiratório. Mas não vai cair, tá? Nós vamos nos ater apenas à fisiologia ventilatória e respiratória. E o que não quer calar é como essa fisiologia ocorre. Através da inspiração e da expiração. Desses movimentos diafragmáticos, dos movimentos da musculatura acessória também inspiratória, além do diafragma, que são os intercostais externos, além do que a capacidade de complacência e compliância pulmonar. Então o sistema respiratório cumpre sua primeira prerrogativa, que é qual? A troca gasosa, trocar oxigênio lá pelo gás carbônico por diferença pressórica na barreira alvéolo-capilar. Dentre outras funções, além da troca gasosa, o sistema também controla o equilíbrio ácido-base. Então ele é um meio de controle eficiente para o equilíbrio ácido-base. Lembrando então que a gente, quando libera o CO2 via exalação, via expiratória, a gente, claro que diminui o grau ali de acidose respiratória e consequentemente de acidose metabólica. O paciente sofre um acidente automobilístico, a primeira coisa que nota-se quando ele está consciente é ele hiperventilar. Ele hiperventila para exalar mais CO2 e competentemente diminuir o grau de acidose respiratória e por consequência a característica de acidose metabólica. Porque através do acidente automobilístico a gente tem um aumento da acidose metabólica por lesão muscular extensa, por lesão tecidual extensa. Então, o aparato respiratório cumpre inicialmente com essas duas funções: a troca gasosa, oxigenação dos tecidos e o controle do equilíbrio ácido-base. E tudo isso é feito por um comando neural. Há uma atividade do sistema nervoso central, então sempre a neurologia envolvida. E o sistema nervoso central, ele comanda competentemente as ações da musculatura ventilatória, já que essa musculatura é voluntária e involuntária. É isso mesmo, toda. A musculatura ventilatória, ela é voluntária e involuntária. E eu estou falando de qual musculatura? Do diafragma. O motor principal, a força motriz principal inspiratória, ela tem e recebe uma atividade ali involuntária e voluntária, assim como outros músculos receberão uma só e apenas e única exclusiva voluntariedade. A inervação para o diafragma, que é o que nos interessa agora, que é o foco inicial dessa revisão, ela é dada evidentemente pelo nervo frênico. A saída do nervo frênico é entre C3 e C4. Aliás, C2 parte e final inferior do C2, C3, C4 e parte superior do C5. Então eu tenho boa parte da minha cervical contribuindo para a formação do nervo frênico. Qual é a diferença no recrutamento voluntário e involuntário do diafragma? A diferença é a seguinte: quando o estímulo inicial vem do córtex e do córtex passa para o nervo frênico em C3 e do nervo frênico por diafragma, o controle é voluntário. Então, quando o controle é cortical, a atividade diafragmática é voluntária. E essa atividade é dada aos esforços. Quando eu quero correr e aumentar minha atividade ventilatória, isso é dado por um estímulo cortical voluntário. Quando a atividade diafragmática, por conseguinte agora, for uma atividade involuntária, que é quando você respira sem pensar, você não pensa para respirar.
teu diafragma não precisa de um controle cortical para respirar o dia todo, ou seja, numa inspiração e numa expiração ao repouso. Você não pensa, você pensa forçadamente pelo córtex frênico, diafragma. Agora, involuntariamente, esse controle é dado pelo tronco encefálico. Então, o controle motor da musculatura diafragmática em um modelo agora em repouso, que nós chamamos de involuntário, recebe informações tronculares. De qual área troncular? De duas áreas do tronco: do bulbo e da ponte. Do bulbo e da ponte. Entre bulbo e ponte, onde eu tenho uma quantidade maior de núcleos que vão gerar propositura, que vão gerar ali o input do controle ventilatório involuntário? O bulbo. O bulbo é a medula oblonga, o terço inferior do tronco encefálico. O bulbo é o mandante involuntário do diafragma. Do bulbo saem nervos para a região de C3 e de C3 o frênico para o diafragma. Então, se perguntarem a você: professor, caiu na prova, nervo frênico é um nervo voluntário ou involuntário? Os dois. Ele é só um condutor elétrico do potencial de onde ele tem origem. O potencial com origem cortical é o potencial voluntário, já disse. E o potencial elétrico, eletroquímico de origem troncular é um potencial involuntário, que tem como núcleos principais a região de bulbo, alocam-se no bulbo. Bom, professor, nesse bulbo, especifica para mim quais são esses núcleos, porque o indivíduo involuntariamente inspira e expira, puxa e solta. Então eu preciso de núcleos bulbares. Vamos a eles. Eu tenho um núcleo chamado de núcleo anterolateral. Esse núcleo anterolateral, ele é responsável principalmente pela expiração, o núcleo anterolateral, ok? Chamado também, a área é chamada de grupamento o quê? Grupamento ventral, está na frente. Ele é dorsolateral, só que é um grupamento ventral, ele está na frente. Esse é o primeiro núcleo anterolateral do grupamento ventral. Sim ou não? Grupamento ventral. Dá para entender o que eu estou repetindo? Questão 1 da prova. Grupamento. Expiração. Então nós estamos no bulbo com o primeiro núcleo anterolateral do grupamento o quê? Ventral. Ele controla a expiração, principalmente, tá? Majoritariamente a expiração. E depois nós vamos ver como ele a controla. E nós temos um núcleo posterior no bulbo, que é o núcleo dorsal. O núcleo posterior do bulbo, que é o núcleo dorsal. Ele controla o que então? A inspiração. Só que ele controla a inspiração em repouso, a inspiração não forçada, a inspiração calma, em repouso. Esses núcleos estão ali alojados em tratos neurais. O núcleo posterior, ok? Que é o dorsal, esse núcleo posterior está dentro do trato solitário. O núcleo dorsal está dentro do trato solitário, que era o mesmo trato também que recebia informações para vômito, para emese. Está no trato solitário ali. E o núcleo anterolateral, que é do grupamento ventral, está no trato ambíguo. Então o trato solitário está atrás do tronco encefálico e o trato ambíguo está na frente do tronco encefálico.
Diga. O núcleo dorsal, ele está atrás, está no grupamento posterior, está atrás. Tá? E o ventral está na frente. Agora, eu preciso entender o que cada núcleo faz, já que o anterolateral, esse ventral, ele corresponde a esse, e o posterior, o dorsal, corresponde a ins. Eu preciso saber um pouco mais sobre esse comando. Diga. O anterolateral é expiração, mas é em repouso também. Em repouso. Expiração e repouso. Ok? Agora, essa expiração pode o quê? Ser forçada posteriormente. E aí eles dependem do quê? De um controle contínuo agora. Então, além desses núcleos bulbares, eu tenho núcleos contínuos. São dois: o núcleo pneumotáxico e o apneústico. Então, veja, na ponte, eu tenho dois núcleos na ponte, um mais superior e um mais inferior. O mais superior é o pneumotáxico e o mais inferior é o apneústico. Pneumotáxico com X e apneústico com P mudo. O N com a não faz do E. Pneumotáxico e apneústico. São dois núcleos na ponte, sim ou não? O pneumotáxico, a função é função de inibir o apneústico. A função do núcleo pneumotáxico é de gerar feedback negativo no apneústico. Tudo bem, professor, já entendi. Então, qual é a função do apneústico? E aí sim, a função do apneústico é prolongar a inspiração. A função do apneústico é prolongar a inspiração. Então, o que será que o pneumotáxico vai fazer? Já que ele inibe o apneústico. Se esse inibe quem prolonga, ele o quê? Gera interrupção na inspiração. Sim ou não? De novo, quantos núcleos eu tenho na ponte? Dois. O pneumotáxico, que é mais superior, e o apneústico, que é mais inferior. Qual é a função do pneumotáxico? Inibir o apneústico. Qual é a função do apneústico? Prolongar a inspiração. Isso significa que se o pneumotáxico está funcionando, está inibindo de baixo, eu estou gerando uma boa interrupção na inspiração. Ninguém está inspirando sem parar. Você tem que ter um tempo off da inspiração. A tua inspiração tem que ter um tempo off, então ter off. Por isso esse núcleo pneumotáxico gera inibição do apneústico e o apneústico para de estimular, por conseguinte, essa inspiração prolongada. É aí que você controla o ciclo ventilatório. Então é esse mecanismo, o mecanismo de controle do ciclo ventilatório, que são 12 ins por minuto. Em um minuto você tem que ter 12 ciclos ins em repouso, ok? Só o que gera, tipo assim, o motivo do pneumo superior inibir o inferior? Qual é o motivo? Tipo assim, chega sei lá. Dá um tempo off. Dá um tempo off na inspiração. Não é nada químico? Sim, aí você tem uma regulação química que eu vou chegar. Aí nós estamos na localização desses núcleos e nas funções desses núcleos. O que nós precisamos aqui daqui para frente é fazer o quê? Imaginar que eu tenho condições patológicas e condições fisiológicas de regulação. Diga, e eu vou citá-las. Automaticamente, o que acontece? Quando eu controlo essa ponte, como é que fica a região bulbar? Controlada também. Essa informação eletroquímica não fica reticente só à ponte. Ela tem que ser enviada para o núcleo ambíguo e para o trato solitário. Ela não para ali. Não, sim, mas quando a gente está falando de repouso, a gente está falando de núcleos bulbares. Então, eles fazem controle respiratório 12
Não, a ponte automaticamente dá o tempo off para ciclagem de INS e ES. O que significa volumetricamente, e o potencial de deflagre para eu inspirar e expirar é bulbar, mas temporalmente quem prolonga ou atrasa a INS e a ES é a ponte. Então o bulbo dá volumetria, por exemplo, a quantidade volumétrica de ar, os volumes das capacidades pulmonares, e regula o envio eletroquímico para os grupamentos musculares que vão expirar ou inspirar. Agora, quem dá o tempo off dessa inspiração é a ponte, sim ou não? Então, embaixo do bulbo controla-se o que? A volumetria aérea nos pulmões e controla-se o envio eferente de quais músculos terão ação, terão interação com a INS e a ES. E a ponte controla efetivamente o tempo, né? Vai regular esse tempo de INS e ES. Diga. Mas não existe inspiração forçada? Tem, existe. A ponte não, ela talvez possa ajudar a prolongar essa inspiração, mas a inspiração forçada é dada pelo grupamento ventral, pelo anterolateral. Lembra que a inspiração é comandada? A inspiração é comandada pelo grupamento dorsal? Sim ou não? Isso em repouso. E quem comanda a inspiração forçada? O grupamento ventral. Mas você tinha falado que o grupamento ventral é inspiração e repouso. Faz a expiração, só que ele ajuda na inspiração forçada. Deu para entender ou não? De novo, gente, o núcleo posterior do bulbo controla quem? A inspiração, mas o que? Repouso. O grupamento anterolateral controla quem? A expiração. E quem controla a ins forçada? O anterolateral. O mesmo que controla a ex. Deu para entender? Quando eu preciso forçar a minha ins, não é o de trás que dá conta, é o da frente que dá conta. Da frente não, né? O anterolateral. Tudo bem, pessoal? Então, o dorsal é a respiração forçada. Isso, o da frente, o ventral, o anterolateral, está na frente. Isso. E aí o dorsal vai controlar a expiração forçada. Isso, quando for necessário. Ok? Tudo bem, pessoal? Não pode ter dúvida. Então, mais uma vez, o sistema de controle diafragmático é voluntário ou involuntário? Os dois. Ele é voluntário quando recebe informação de quem? Do córtex. Córtex, via descendente, a mesma via cortical. Sai do córtex, coroa radiada, braço posterior da cápsula interna. É uma via motora, voluntária. Você está comandando o teu diafragma. Musculatura musculoesquelética, musculatura esquelética. Faz sinapse onde? No corno anterior, no segmento medular de C3. E depois vai nervo freio do diafragma. Olha que bonitinho. Estou trabalhando voluntariamente. Só que em repouso você não precisa pensar, precisa? Não. Então essas informações não saem do córtex. Saem de onde que nós estamos falando? Do tronco. De quais áreas do tronco saem as informações involuntárias? Do bulbo e da ponte. Nós começamos a tratativa por quem? Pelo bulbo, onde eu tenho uma quantidade maior de núcleos. Em duas áreas. Na área que nós chamamos de trato solitário, que está atrás, e na área do que? De trato ou área maior ambígua, que está na frente. Isso no bulbo. Atrás eu tenho quem? Atrás eu tenho quem? O núcleo posterior, que é o núcleo dorsal, que controla o que? A ins. A ins forçada? Não. A ins o que? Em repouso. E na frente eu tenho o que? Quem ventralmente? Quem controla? A ex. Qual ex? A ex forçada? Não, a ex em repouso. Só que quando eu preciso da ins forçada, é esse mesmo núcleo anterior que é ativado. Tudo bem? Foi agora, Thaís? Maravilha. Só que esses núcleos bulbares, percebam, esses núcleos bulbares,
eles têm a capacidade do quê? De recrutamento dos músculos da rins, dos músculos que fazem a ex, controlam o volume de expansão, só que não controlam quem? Não controlam quem? O tempo. E quem controlará o tempo? Núcleos do bulbo ou da ponte? Da ponte agora. Então os da ponte controlarão o tempo. E principalmente o tempo o quê? Inspiratório. Porque a expiração é passiva, gente. A expiração é por complacência, diferença da compliância é passiva. É por distensão elástica, retesamento elástico do parênquima pulmonar. Então a expiração é passiva. Eu preciso de um tempo ins, não de um tempo ex. E quem controla o meu tempo ins lá? 2 núcleos lá na ponte. Qual o nome deles? Já falamos. Pneumotáxico e apneústico. O pneumotáxico é mais superior na ponte e o apneústico mais inferior. Sim ou não? Pneumotáxico mais superior e o apneústico mais inferior. Qual a função do pneumotáxico? Controlar, inibir, controlar negativamente o apneústico. Sim ou não? E qual seria a função do apneústico, que é a ponta da corda para isso? Prolongar a ins. Então, se eu estou inibindo o prolongamento da ins, eu estou o quê? Modulando essa ins, dando tempo off da minha inspiração, ciclando meu tempo ins e ex em 12 ins ex por minuto, sim ou não? Tudo bem? Bom, só que isso muda, não muda? Muda derivado dependente do quê? Da acidose e alcalose que a gente estava comentando. Então significa que esse tronco encefálico é banhado. Ele é banhado por quem, o tronco encefálico? Revestido por quem? Por membrana dural. Tem dura mater, tem pia mater, você tem meninge, correto? E essa meninge é irrigada? Claro que é. Passa sangue? Passa. Tem barreira hematoencefálica? Claro que tem. Então eu tenho quimioceptores no tronco? Tenho. Eu tenho receptores químicos nessa barreira hematoencefálica. Para captar a variabilidade de quem? Captar a variabilidade de oxigênio? Não. O oxigênio não é quimiosensível à capacidade ali de controle troncular. Ele não é. Então o tronco não consegue reconhecer o oxigênio. Os quimioceptores tronculares não reconhecem o oxigênio. Eu não vou ficar complicando muito aqui. Como você disse, a gente sabe é curto para se complicar, para ficar muito profundo. Mas ele é quimiosensível ao que essa região? Ao CO2 e ao bicarbonato. Então, mais uma vez, íons bicarbonato e CO2 têm receptores de quimiosensibilidade no tronco, mas oxigênio não. Isso significa que quando há uma elevação de CO2 ou quando há uma queda de bicarbonato, há identificação de uma acidose. De novo, a área troncular é quimiosensível ao oxigênio? Não. A área troncular é quimiosensível a quem? Ao bicarbonato e ao CO2. Significa que quanto mais CO2, mais ácido. E quanto menos bicarbonato, mais ácido. Nesse sentido, esses núcleos, eles perceberão essa variação de acidose e o que? Aumentarão, prolongarão o tempo da ins e aumentarão a frequência inspiratória. Ok? Sim ou não? Para tentar ter uma captação maior de oxigênio. Sempre vão conseguir regular? Nem sempre conseguirão regular, mas a tentativa é essa. É mexer na mecânica ventilatória para regular as características de pH-metria desse sangue, que tem que ficar o arterial entre 7,35 até 7,45. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida do controle ventilatório, do controle neural ventilatório? É assim que funciona, diga. Aí o inverso é válido também. O inverso é válido. Você pode ter uma situação de alcalose. Na alcalose, o que tem que ser feito?
Ao invés de aumentar o tempo ins, reduzir o tempo ins e fazer o que? Regular. E aí eu tenho que acidificar. Então, para acidificar, eu tenho que reter CO2. Reter CO2 e eliminar bicarbonato. Tá? Aí eu encurto o tempo ins. Quando eu encurto o tempo ins, eu fraciono o tempo ex. Então eu aumento a expiração para soltar o que? CO2. E aí eu vou o que? Basificar. Vai piorar? Vai piorar. Tem uma retroregulação bulbar para que eu possa fazer o que? Reter CO2. Então a ideia final é retenção de CO2 e eliminação de bicarbonato. Tá? Por isso, quando você está num voo e você está estressado, você vai viajar, você está estressado no voo. E aí de repente você está nervoso lá, o avião vai cair, meu Deus. Você começa a hiperventilar. Você começa. Essa hipercapnia te leva ao que? Essa hipercapnia te leva a soltar muito CO2. E quando você solta muito CO2, você fica o que? Ácido ou alcalino? Alcalino. E para que serve aquele saquinho no bolsão da frente da aeronave? É só para você vomitar? Você tem, não, é para você respirar dentro do saquinho. Porque você vai estar respirando o que? Dentro do próprio saquinho? Respirando CO2. Então, em uma situação de alcalose, você tem que respirar dentro do saquinho. Você está básico, você tem que acidificar a situação. Deu para entender ou não? Você respira dentro do saquinho. Você já viu isso em filme, em outro lugar? Você respira dentro do saquinho quando você está em alcalose, para você acidificar ali o organismo. Tudo bem? Oi. Maximamente ácido ou diminui a expressão. Quando o ambiente está ácido, o que você tem que fazer? Você tem que controlar a frequência. Entende? Ao invés de se tiver ácido, você tem que controlar a frequência. Está ácido, você precisa de mais oxigênio. Então na acidose, você controla a frequência aumentando, prolongando. Sem isso. Olha lá. Você vai fazer o que? Prolongar a inspiração. Consequentemente, o seu núcleo apnêutico ele está agindo bem. Ou seja, o pneumotáxico ele está sendo inibido e o apnêutico está agindo bem. Isso quando você está ácido, certo? Quando você está alcalino é o inverso. Quando você está alcalino, você precisa fazer o que? Acidificar o corpo. Tá? Aí a situação contrária, inversa, de não prolongar a INS, de encurtar essa INS. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos, pessoal, tirem agora. Dúvida sobre inervação do diafragma? Dúvida sobre os núcleos trombulares, bulbares e contínuos? Dúvida sobre o controle ventilatório para estabelecer uma homeostase de pH? Não, eu acho que é isso. Tá? Diga. Isso, no caso de acidose, tem CO2. Aí a gente No caso de acidose? diminui CO2. Tem. Então aumenta a frequência respiratória para eliminar. Sim. Aí, A por exemplo, alcalose, que tem muito bicarbonato, o que faz? normalmente você trabalha na frequência. Ao invés de você aumentar a frequência, você vai tentar reter CO2. Como é que você faz a retenção de CO2? Você diminui essa frequência, tá? Para regular os núcleos superiores. E tem uma outra coisa: esse controle não é só químico, esse controle é mecânico. Eu estou dando só um exemplo químico naquela região de bicarbonato de CO2 na barreira hematoencefálica. Só um minuto, Guilherme. Mas mecanicamente você tem o que? Baroreceptores alveolares. Esses alveolos estão distendidos com muito gás, ou eles estão retesados e colabados com pouco gás. Então o controle não é só químico, o controle é o que? Mecânico. Vai uma informação vagal. É um reflexo vago ou vagal. O nervo vago sai dos alvéolos,
percebe essa variação mecânica de insuflação ou não, manda informação para os mesmos núcleos regularem, ou aumentando a frequência ventilatória, aumentando a INS, ou reduzindo-a. Então o controle não é só químico, é mecânico também via nervo vagovagal. Diga. Não é renal, não aumenta a filtração de Nós estamos falando do equilíbrio ácido básico pulmonar. Você quer falar do renal, a gente fala. O ducto coletor também controla, através das aquaporinas. As aquaporinas são proteínas de membrana, descobertas por um pesquisador ali em 1997, chamado Peter Agree. Ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta das aquaporinas. Aí se tem uma regulação do pH tubular no ducto coletor. Mas é assim, ó, controle de pH são 3. É o controle sanguíneo, tampão sanguíneo, é o controle ventilatório e o renal. O controle sanguíneo é o primeiro. Ó, mudou o pH do teu corpo, a primeira coisa que é liberada no seu sangue é um aminoácido chamado de histidina. A histidina é liberada como tamponante, controla o pKa, consequentemente o pH. Depois está certo, Guilherme. É o controle ventilatório. Em terceiro lugar é o renal. Só que o controle renal é um controle de meses. Ele é o mais prolongado. Ele demora mais para deflagrar, só que é o que tem mais permanência temporal. Aí sim, você tem reabsorção de bicarbonato do tubo contorcido proximal, do convoluto proximal. Você tem aumento de excreção de íons H+, mas nós vamos tratar isso em renal. Diga. São baroreceptores nos alvéolos, receptores de pressão. Eles, via eixo vagovagal, mandam informação aferente pelo nervo vago, que é um nervo misto, através do reflexo vagovagal para o tronco. E o tronco recebe essa informação, se o alvéolo distendeu para troca gasosa ou se o alvéolo não distendeu para troca gasosa. Se o alvéolo não distendeu, está faltando oxigênio, tem que aumentar a ventilação. Se o alvéolo distendeu, está ótimo, mantém esse controle pelo menos pressórico. É igual que acontece nos vasos, distende. Mesma coisa do controle vascular da pressão arterial, inclusive. Diga. Na acidose, você tem que aumentar a expiração para eliminar CO2 para o ambiente. Na alcalose é o contrário. Você tem uma reserva de bicarbonato, ou pode ser não só por reserva de bicarbonato. Na alcalose você pode ter uma hipercapnia, uma concentração muito grande de oxigênio. Então você tem que captar menos oxigênio. Então você tem que diminuir o tempo o quê? Inspiratório. Você tem que regular a INS. Na acidose tem que aumentar esse para soltar. Diminui a INS. Na acidose sim, aumenta a INS. Está ácido, precisa captar mais oxigênio e eliminar mais CO2. Então aumenta a INS e a S? Não. Mas é que não acabou de falar não. Tá ok? É isso aí, tá ok? Alguma dúvida? Perguntem agora. Vamos para o próximo capítulo? Diga. O que acontece na acidose? Acidose, teu corpo está o quê? Ácido. Consequentemente, você tem que eliminar quem? Para regular? CO2. Então você tem que aumentar o quê? A INS. Não, é acidose. Na acidose, você tem que soltar CO2. Gente, uma coisa é tempo, outra coisa é frequência. Ó, quando você está ácido, gente do céu, quando você está ácido, o que a gente tem que fazer quando você está ácido? Tem que tirar CO2. Ótimo. Então você faz o que numa situação de acidose? Aumenta a frequência respiratória. Aumenta a frequência respiratória para inspirar mais. E expirar. Você aumenta a INS para trazer oxigênio e para liberar quem?
Foi o exemplo do acidente automobilístico. O cara fica fazendo o que no acidente? Sim. Então, o tempo de inspiração, ele. Também tem que ser claro que ele não é, porque eu não tenho. Você pode regular aumentando a frequência para puxar mais oxigênio, ou pode regular aumentando o tempo para aumentar a quantidade de oxigênio por inspiração. Num acidente automobilístico, o cara não consegue fazer uma inspiração profunda, porque está com dor. Então ele faz o quê? Várias inspirações. Ele regula aumentando o quê? A frequência inspiratória. Aumenta no geral a frequência respiratória. Isso. Diminui o tempo de. Agora, quando o cara tem uma acidose, mas não é um acidente automobilístico, por exemplo, ele pode fazer uma inspiração profunda. Ele pode aumentar o tempo inspiratório e não necessariamente a frequência inspiratória. Mas de qualquer maneira, as duas situações fazem com que ele jogue o que para dentro do corpo? Mais oxigênio. Então eu posso colocar, tipo assim, a acidose aumenta a frequência respiratória e a calose. E se for focar nesse tempo de esse, a gente vai confundir. Tá bom. Você regulando o pH para mim, tá bom. Nossa, não, isso foi errado. Vai dar tudo certo. Sim, ele tem que respirar dentro do saquinho. Acho que eu vou falar pra ele anotando na lousa, porque o pessoal consegue voltar na lousa, porque ele já falou algumas vezes. Então, não, alcalose não. Você está respirando dentro do saquinho para puxar CO2 do saquinho. Então, eu acho que o microfone, eu acho que Mais CO2. Você pode parar de falar, por favor? Você está alcalino, por isso que você está alcalino. Você tem que diminuir a puxada. Então você diminui o fluxo inspiratório. Quando você está alcalino. Ficou prestando atenção. Porque se você liberar fluxo, vai entrar em alcalose de novo. Você tem que deter. Então a sua frequência está hiperventilando. Cara, eu não consigo lembrar de colocar o espaço do drive. Botar Aí eu muito coloco oxigênio e soltar muito eu acho que CO2. na vida não Sim ou não? Mas eu Então não diga. lembro. Não, vamos já. Aumenta. Tá. Depende. Quando não é uma situação em que o indivíduo. Quando é uma situação que ele possa prolongar esse silêncio. Como assim? Um acidente não consegue ter uma índice prolongada. Então ele aumenta a frequência para captar mais oxigênio. O tempo de. Porque a prioridade é mandar oxigênio para dentro. Na acidose. Então depende do corpo. Se você consegue mandar mais oxigênio para dentro aumentando a frequência, ótimo. Se consegue mandar mais oxigênio para dentro aumentando o tempo índice, ótimo também. Uma ex depende. Ela encurta, ela aumenta a frequência quando em acidente, porque aí você está eufórico com liberação adrenérgica e aí você aumenta a ex fracionada. Entende? E quando você está em uma situação em que não é um acidente, você também prolonga esse para soltar mais CO2. Entende? Então, tanto frequência, tanto quanto, são dois jeitos de regular. Numa situação de desmaio, aí o corpo. Numa situação de desmaio, depende qual foi a causa do desmaio, por exemplo. Você pode entrar em desmaio pelas duas situações. Você pode entrar em desmaio por acidose, você pode entrar em desmaio por alcalose. Tá? Pessoal, tudo bem? Então perguntem, por favor. Eu estou insistindo, vocês sabem por quê, né? Porque eu já estou com as questões elencadas na cabeça, então eu estou insistindo. Sim, senhor. Perceba. Muito bom. Vai aumentar o tempo de respiração. A alcalose para regular, ou eu aumento o tempo da ex,
dar esse? Porque eu tenho que soltar mais esse CO2. Em acidente automobilístico eu não consigo muitas vezes. Eu posso aumentar essa frequência. Eu tenho que soltar mais CO2, ganhar uma calor. Ele soltando demais. É claro que aqui, por questão de ácido, pega acidose, tá? O nosso perdão, é alcalose, tá? Ele está com 90 de carbonato e com oxigênio. Daí é alcalose, então ele precisa soltar. Foi o que eu disse, depende da situação que ela está passando. Mas vocês querem saber dos gases. Quando eu estou em acidose, como é que o meu corpo está? Está com morte celular, está com processo inflamatório em andamento, estou em acidose. Tem muita coisa para regular. O meu corpo está ácido, a reta de pH-metria está abaixo do pH 7. E a gente fala de sangue arterial, então está abaixo de 7,35, que deve ficar entre 35 e 7,45. Numa situação de acidose, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir. E reduzir o que na acidose? Reduzir o ácido, não tem? E reduzir CO2. E para eu reduzir CO2, o que eu tenho que fazer para reduzir CO2? Eliminar mais CO2. E como é que eu faço para eliminar mais CO2? Eu aumento a frequência da liberação ou prolongo o tempo respiratório. Ok? Tudo bem? Aí na acidose é o contrário. Na alcalose, olha. Na alcalose é o contrário. Quando eu estou alcalótico, eu estou basificado. E aí como é que eu estou na alcalose? Eu tenho que reter. Eu tenho que fazer o que na alcalose? O que eu tenho que fazer na alcalose? Eu estou alcalino. Então, eu tenho que reter CO2. Entendeu? E como é que eu faço para reter CO2? Eu libero mais CO2 ou seguro? Então eu encurto o tempo exalatório. Entendeu? Porque eu seguro o CO2. Eu diminuo a expiração para controlar um pouco esse tempo, para encurtar, para reter mais CO2. E diminui, porque se eu aumentar ainda, eu aumento o oxigênio. Entendeu? Então em um eu aumento, no outro eu reduzo. Mas pode perguntar, é ótimo assim, porque essas dúvidas são exatamente as dúvidas que aparecem na prova. Obrigado. Então vai. Aquela primeira parte, você falou de núcleos pulgares e núcleos contínuos e toda aquela parte de Difícil de função no primeiro ponto. Claro, está no cérebro, é o controle neural. É porque no começo Não, é o controle cortical, Maria Thaís. Mas é neural, né? Está no cérebro. Lá que eu falei. Está no tronco, é o neural. E essa parte é cortical ou não? Essa parte que você falou de Tudo involuntário, tudo troncular. então não é cortical. Não, cortical é a voluntariedade da atividade física. Se você fizesse esqueminha na lousa? Vocês acham necessário fazer um esquema? Tá tudo bem? Bom, então vai. Tá, Pode continuar? Então vamos. Depois dessas características ventilatórias, o que a gente tem? Pleura e pressões. Pleuras e suas pressões. As pressões pulmonares em relação ao tecido pleural a ambos os folhetos. Quantas pressões vocês têm que saber? 3 agora. A pressão intraalveolar, a pressão transpulmonar ou transmural e a pressão intrapleural.
Então são 3 pressões: a pressão alveolar, a pressão transpulmonar ou transmural e a pressão inter ou intrapleural. Bom, essas pressões agem na capacidade de expansão do pulmão. A pressão intraalveolar é uma pressão de quanto? De quanto eu tenho a pressão intraalveolar? -2 centímetros de água. -2 é uma pressão negativa. Óbvio, porque assim como no sistema circulatório, eu tenho que passar quem? O volume sanguíneo do ambiente de maior pressão para o de menor pressão. E o sistema aéreo é a mesma coisa. Então, segundo o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, Margarida, não sei o que lá, que livro você quiser usar, a pressão atmosférica em ATM é 0. Certo? Diferente da pressão atmosférica que vocês viram no cursinho. A gente considera em fisiologia a pressão atmosférica 0. E a pressão dentro do alvéolo é -2. É claro que a tendência é o quê? Por empuxo, o ar entrar no alvéolo por -2. Então a pressão alveolar é -2 centímetros de água. De quanto é a pressão interpleural? Depende. Por que depende? Porque o pulmão tem 3 zonas: zona 1, zona 2 e zona 3. Na zona 2, a pressão interpleural é de -5 centímetros de água. Na zona 1, de -3 centímetros de água. E na zona 3, de -7 centímetros de água. Então eu tenho 3 áreas no pulmão: o ápice, o terço médio, e a base, com pressões negativas diferentes. Claro, né? Pelo ortostatismo e pelo volume, o volume de parênquima pulmonar que é maior na base. Então, consequentemente, o apertamento é maior na base. Então eu tenho -3, -5 e -7. Diga. Transpulmonar é a mesma coisa que intrapleural? Não, essa é a terceira que eu vou falar. Já chegaremos lá. Calma. Essa é a intrapleural. Você falou intrapleurar, transpulmonar e transpulmonar. Não, intrapleural. Transpulmonar e transmural é a mesma coisa. Gente, eu falei alveolar, transpulmonar e inter ou intrapleural. Não foi? Então, ótimo. Muito bem. Eu falo de novo. Eu tenho 3 pressões: uma pressão intraalveolar, uma pressão transmural ou transpulmonar e uma pressão inter ou intrapleural. Tudo bem? Zona 1 é -3, zona 2 -5 e zona 3 -7. São pressões negativas, gente. Intrapleural ou interpleural? Tudo bem? Sim ou não? Diga. Uma menor pressão ou não? Uma maior pressão negativa. Lógico, para poder expandir. E aí nós vamos entender a função dessas pressões. E qual é a terceira pressão? É a transpulmonar, transmural. E essa pressão é a diferença de uma com a outra. Essa pressão é a diferença de uma com a outra. Essa pressão é a diferença do quê? Essa pressão é o quê? De uma com a outra. Questão sim. Vamos lá, de novo. Quantas pressões? Uma pressão é qual? Dentro do alvéolo, não é? De quanto é a pressão intraalveolar? De quanto é a pressão entre as pleuras? Depende. -3, -5 e -7. Para escolher uma média é quanto? -5. Ok? E entre uma e outra eu tenho uma pressão, não tenho? Que é a pressão transpulmonar.
É entre, obviamente, o alvéolo e as pleuras. E a diferença entre uma e outra. Então, quanto seria uma pressão transpulmonar em média? -3. Se você pegar -2, -5, -3. Sim ou não? É a diferença. Diga. Entendi. Pera, é a diferença. Quem que é aqui na frente? É o interpleural ou o alveolar? É porque matematicamente muda, então tem que falar -5 menos -2. É, que seja, mas é o Essa- alvéolo, só que é a diferença do alvéolo para a pleura e não da pleura para o alvéolo, mas matematicamente você inverte. É -3 o resultado. Aí depende É, de -3. Então tá bom. cada zona. É lógico, depende, mas em média seria de quanto? -3. Porque a gente considera o terço médio do pulmão como o nosso padrão ouro. Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? -3. É a diferença entre a pressão alveolar da pleural, da intrapleural. É a pressão transmural. É positiva, é negativa. Vamos continuar? Detalhe. Para que essas pressões são negativas? Lógico. E quanto mais eu inspiro, vamos supor, eu estou aumentando minha capacidade ventilatória e inspiratória, aumentando o meu volume inspiratório. A minha pressão interpleural fica mais o quê? Repito, eu estou inspirando, aumentando volumetria inspiratória. O meu alvéolo está hiperinsuflando, está aumentando o volume. A minha pressão interpleural fica cada vez mais o quê? Negativo. Negativa. Para entrar mais água. Podendo chegar inclusive a -11 centímetros de água. Então, quanto mais negativa essa pressão fica, mais expansão eu tenho. Então, durante uma ins forçada, minha pressão interpleural fica cada vez mais o quê? Negativa. Ok? Fatores alteram essa pressão negativa? Claro que sim. Como, por exemplo, um derrame pleural, uma alteração na pleura, que pode ser um hemotórax, um hidrotórax, um pneumotórax, um quilotórax, ou seja, ar no espaço interpleural, água, exudato ou transudato, proteínas de alto ou baixo peso molecular aqui, sangue, linfa, no caso no quilotórax, porque a minha pleura parietal tem o quê? Tem microespaços dos quais drenam a linfa para o sistema linfático. Consequentemente, não drena só linfa, drena o que junto com a linfa? Vocês nunca pararam para pensar o porquê que essa pressão fica negativa? Imagina que o indivíduo teve uma lesão na lâmina parietal da pleura, na pleura do folheto parietal. Teve um acidente, fraturou uma costela, perfurou a pleura. Depois foi para a cirurgia, deu tudo certo. Essa pressão não ficou positiva lá dentro, pós-perfuração? Ficou ou não ficou? Não entrou ar? Entrou, ficou positiva. Mas suturou, fez o procedimento cirúrgico lá, fez a intervenção. Como é que essa pressão volta a ficar negativa? Qual que é esse sistema de bomba a vácuo que faz com que a minha pressão fique negativa novamente? Qual é o sistema? Tem que ficar negativa de novo, não tem? Quem que faz essa bomba a vácuo? É? Não, respiração não. A respiração está dentro do alvéolo. Quem que faz? A drenagem linfática. Drena o líquido linfático e automaticamente regula o que? O sistema linfático? Regula a pressão negativa interpleural. Então são esses microespaços que a gente tem em toda a extensão do folheto parietal, que à medida em que se drena o líquido linfático, se regula a pressão negativa interpleural. É assim que se regula. Entende ou não? Drena o líquido linfático e devolve-se a pressão negativa entre as pleuras. Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Pergunta. Vamos lá? Oi.
você está no máximo da ins, não é na ex, na ins máxima, na ins forçada. Mas você uniforme, você tem as ondas, aí você faz a fundação não forçada. Aí o outro vai ficar menos 11. Não. Disse a base está menos 7, podendo chegar a menos 11. Na base. Tá? Mas aí, por exemplo, você falou que quando tem um acidente, essa pessoa está positiva. Fica porque entra ar. Mas quando você inspira, entra o ar. Mais negativo a pressão. Você está dizendo na situação patológica, perfurado? Não, na fisiológica. Tá. Tipo assim, entra o ar. Entrou. E Olha o véu. mais negativo. É que eu acho que ele tá trocando. Primeiro você deixa mais negativo pra forçar o ar a entrar e. Vai ficar positivo, ele respondeu. Entendi. Ele está falando uma situação normal, agora ele já trocou, não é mais uma perfuração. Já está falando uma situação onde você inspira normalmente. O que acontece, Guilherme? Essa pressão dentro do alvéolo não é menos 2? Sim ou não? Sim. Se essa pressão é menos 2, ela vai se tornar negativa até qual ponto? Até qual ponto? Essa pressão intraalveolar se torna negativa e vai aumentando essa negatividade? Não, vai chegar um ponto que vai o quê? Estagnar. Não vai estagnar? E qual é o ponto que essa pressão intraalveolar vai estagnar? Quando ela igualar a pressão o quê? Atmosférica, quando ela se igualar a zero. Deu para entender? E depois eu não vou ter a expiração? Ela não está aqui igual a zero? Depois ela vai o quê? Por complacência, o pulmão vai retesar e vai expulsar o quê? Esse ar. E vai expulsar esse ar até essa pressão igualar a quem? Igualar a quem? A zero. Então, no início da ins e no final, no final da ins e no final da ex, essas pressões intraalveolares se igualam a quem? A atmosférica, se igualam a zero. No fim das duas. No fim da ins, por isso que não expande mais, porque já igualou. E no final da ex, por isso que não exala mais, porque já igualou. Tudo bem? Então no final da ins e no final da ex, as pressões intraalveolares se igualam a quem? A atmosférica. Tudo bem? Ok? Diga. Não entendi. Sim, aí essa pressão alveolar que era negativa durante o ciclo de expansão tem que se tornar o quê? Positiva. Só que qual é a questão? Nós não consideramos positiva nesse sentido, porque a força é uma força elástica, ok? É uma força de apertamento elástico. Então armazenou-se energia elástica e depois pliometricamente essa energia elástica se dissipou durante a expiração para fechamento desse alvéolo. Então nós não podemos dizer que o alvéolo contrai. O alvéolo não contrai. O alvéolo faz o quê? Retesa elasticamente. E quando você quer aumentar a expiração, você não aumenta com a musculatura, apertando o bolsão alveolar de fora para dentro. Mas o alvéolo não contrai. Só volta para o normal. Aliás, ele poderia colabar voltando para o normal, não poderia? E por que esse alvéolo não colaba voltando para o normal? Porque tem o que? Surfactante, produzidos por pneumócitos 1 e 2, o líquido surfactante. Qual é a composição do líquido surfactante? A mesma composição do líquido interpleural: íons cálcio, íon citrato, uma gordurinha chamada de dipalmitoilecitina, ok? Eu tenho tudo isso formando o surfactante, mantendo o que a gente chama de tensão superficial do alvéolo. Em outras palavras, em física é a tal da lei de Laplace, que é a lei da tensão superficial.
Então esse líquido intraalveolar mantém a tensão superficial do alvéolo e evita o colabamento, evita que o alvéolo grude. Quando ele volta, quando ele desinsufla, quando ele está no final da res, ele pode grudar. Ok? Só que não é apenas o surfactante que evita o colabamento. Esse alvéolo perde toda a volumetria aérea? Não. E como é chamado o volume que ele não perde? Residual, reservado? Residual. O volume que o alvéolo não perde e que o mantém sem colabar é o volume o quê? Residual. Então, nós temos duas situações ali para exemplificar: o indivíduo adulto e a criança. E duas são as propriedades que evitam o colabamento: o surfactante e a volumetria do alvéolo. O que é mais importante para uma criança? O surfactante ou o volume do alvéolo? Para evitar colabamento? O surfactante, porque o volume do alvéolo é pequeno. O que é mais importante para o adulto? O surfactante ou o volume do alvéolo? O volume do alvéolo. Deu para entender? Dois fatores que controlam o colabamento, em que há, óbvio, uma observância maior e importância maior para a criança com relação ao surfactante e uma maior para o adulto com relação à volumetria aérea, ali no volume residual que permanece apesar de uma respiração forçada. Tá? Troca gasosa. Tudo isso para que ocorra uma boa hematose. E essa hematose ocorre por diferença de pressão. Quais são os gases que se trocam aqui? CO2 e oxigênio. CO2 e oxigênio, CO2 e oxigênio. Já que é uma troca gasosa por diferença de pressão, quais são essas pressões? Não agora em centímetros de água, que foi a unidade dividida para a pleura, em milímetros de mercúrio. Qual é a pressão do CO2 dentro do alvéolo em milímetros de mercúrio? 40 milímetros de mercúrio. E de oxigênio? 104 milímetros de mercúrio. Qual a pressão de oxigênio dentro do capilar sanguíneo? 40. E de CO2? 45. Quem ganha aqui pressoricamente? O oxigênio ou o CO2? O oxigênio. Então o oxigênio passa pela barreira alvéolo capilar. Quem ganha de pressão? CO2 ou oxigênio no capilar? CO2. CO2 então atravessa contrariamente a barreira capilar alvéolo. E aí eu vou expelir CO2 e inspirar oxigênio, vocês já entenderam. É uma troca de pressões de gases. Posso. Dentro do alvéolo, o oxigênio faz pressão de expansão de 104 e o CO2 de 40. E dentro do capilar, o oxigênio faz expansão de 40 e o CO2 de 45. Há uma diferença entre as pressões, os gases se trocam. Quais são os fatores que diminuem o percentil? Quais são os fatores que diminuem o percentil dessa troca gasosa? Fatores que possam espessar a barreira alvéolo capilar, como por exemplo o processo inflamatório vascular, uma vasculite, por exemplo o Covid. Exemplo, uma fibrose cística, aumentando o depósito de fibrose na barreira ali alvéolo capilar, consequentemente diminuindo as frações de oxigênio a serem trocadas. Então, o que diminui a troca gasosa é o que? O aumento da espessura da barreira alvéolo capilar. É o que normalmente ocorre. Um paciente enfisematoso tem um quadro crônico, por exemplo, inflamatório. Um paciente asmático tem um quadro crônico inflamatório, espessamento da barreira alvéolo capilar. Um paciente com fibrose cística, poxa vida, é o que mais tem. Um paciente com uma vasculite derivada do SARS-CoV, também.
A perda por doença imunológica, a perda de glicoproteínas dessa membrana, também leva ao espessamento da membrana por processo inflamatório, liberação de interleucina beta, liberação de interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Tudo isso imunologicamente vai espessar a barreira alvéolo capilar e vai dificultar a troca gasosa. Tá? Então, desde doenças autoimunes, passando aí, inclusive, pelo uso crônico do tabaco. Alguma dúvida, pessoal? Esses são os gases, são as pressões e essas são as doenças. Por exemplo, também uma redução de fluxo sanguíneo. Também, redução de fluxo sanguíneo. Uma estase sanguínea, por exemplo, pode levar, né? Um acidente aterotrombótico ou um acidente ali aterofibrótico também pode levar. Então, todas as alterações de fluxo e volume vascular, bem como as alterações da barreira. Sim ou não? Doenças dessa região. Né? Zonas de oeste. Capítulo importante. Capítulo importante. Eu tenho quantas áreas ali? 3. É o que nós chamamos de relação ventilação-perfusão. Esse A aqui, ó, ele pode vir acompanhado de um L, tudo bem? Então, se na prova tiver um L, não assusta. É a mesma coisa que o A maiúsculo, que é a pressão o quê? Pressão alveolar. Você falou o contrário pra gente na sala. Como? Tá anotado no meu texto. Como ao contrário? Se no ápice é mais ventilado e menos perfundido. É pressão alveolar maior que a pressão arterial, maior que a pressão venosa. Sim ou não? Não é? Claro. Pressão alveolar maior que a pressão arterial, maior que a pressão venosa. A relação é ventilação-perfusão. O ápice é mais o que? Ventilado. E a base é mais o que? Perfundida. Então, como eu vou me beneficiar aqui? O ápice se beneficia pelo volume aéreo maior, tanto fluxo quanto volume. Então significa que a pressão que o alvéolo exerce é maior que a pressão que o sangue exerce, tanto arterial tanto quanto venoso. Esse sistema aqui, essa figura mimetiza o que eu estou falando. Essa bexiginha aqui cheia significa o alvéolo gerando uma maior pressão, e aqui o vaso perpassando pelo alvéolo. Então significa que eu tenho uma pressão alveolar maior que a pressão arterial, que é maior que a pressão venosa. Significa então, professor, que por isso que eu tenho a musculatura apical na região apical? Sem dúvida. Por isso que o esternocleidomastoide está aqui no pescoço. Por isso que os escalenos estão aqui no pescoço. Porque passa menos sangue com menos volumetria e eu preciso de uma maior expansão. E esses músculos são chamados de acessórios por isso, para horizontalizar as primeiras costelas, horizontalizar a clavícula, dar mais espaço aqui, dar mais espaço no tronco em cima, para o pulmão expandir melhor e mais nessa região apical. Porque eu tenho uma ventilação melhor e a expansão deve ser maior. Por isso que a musculatura apical é acessória e faz esse mecanismo de elevação e expansão superior do tronco. Detalhe, eu posso alterar? Claro, patologicamente essas relações são alteráveis. Como que isso pode alterar? Eu posso alterar tanto pela perfusão, tanto quanto pela ventilação. Como que eu altero pela perfusão? Aumentando o fluxo sanguíneo dessa área. Porque se eu aumentar o fluxo sanguíneo dessa área aqui, eu de certa feita atrapalho quem? A pressão alveolar. Por isso, quando eu deito, o fluxo sanguíneo aumenta no ápice, não aumenta? Alterando as relações ventilação-perfusão no ápice. Aumentando quem? As pressões arterial e venosa. Tudo bem ou não? Quando você deita é fisiológico, mas você atrapalha, você diminui essa relação ventilação-perfusão.
Isso não gera síndrome da angústia respiratória do adulto, isso não leva a síndrome cianótica, dedos roxos, nada, mas altera a relação ventilação-perfusão. Só que quando o paciente, agora não o indivíduo, mas o paciente tem uma doença de base, um paciente que tem, por exemplo, uma bronquiolite, criança, ou um paciente que tem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, e ele deita, e ele é, por exemplo, hipersecretivo ou hiperreativo alergenamente, o que acontece? Além do sangue vir para o ápice, eu tenho uma pressão maior de quem? De todo esse muco, uma pressão maior no parênquima pulmonar, reduzindo assim quem? A expansão do alvéolo, diminuindo a capacidade de pressão alveolar, e eu altero a relação ventilação-perfusão. Por isso que quando o paciente está em crise, é um pneumopata em crise e ele deita, a angústia respiratória aumenta. Não é assim que acontece com vocês? Quando vocês têm uma doença respiratória, vocês vão deitar para descansar, piora, não piora? Claro que piora. Piora por quê? Porque há um desvio do fluxo sanguíneo para a região apical, há um acúmulo secretivo na região apical, um desvio e uma pressão nos sacos alveolares no ápice. A minha troca gasosa ali diminui, porque o ápice depende de uma boa o quê? Ventilação e não de uma boa perfusão. Então ali, o meu fiel da balança para uma boa troca gasosa no ápice é a ventilação. Já na base é o contrário. A base tem o quê? Uma pressão arterial maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Então a base se beneficia de quem para a troca gasosa? Do fluxo e volume o quê? Sanguíneos, ok? Então na minha base a pressão arterial é maior que a venosa, que é maior que a alveolar. Então o problema de troca gasosa na base se dá por uma redução de fluxo o quê? Sanguíneo. E quando reduz-se o fluxo sanguíneo da base? Quando eu deito. Então, olha, deitar em uma situação patológica atrapalha tudo. Atrapalha a relação perfusão da base e atrapalha a relação ventilação-perfusão de quem? Do ápice. Deu para entender ou não? Porque quando você deita, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Ele diminui, a pressão ali arterial diminui na base, ok? Porque ela se torna horizontalizada. Então, deitar piora. Piora a angústia respiratória porque piora a troca gasosa. Piora a troca gasosa porque diminui a ventilação do ápice e diminui a perfusão da base. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? A base também depende de uma melhor Perfusão. Ok? Alguma dúvida? Ok. Vamos lá. Medidas espirográficas, volumes que volta? A zona 2 é intermediária, eu tenho tanto uma boa ventilação quanto perfusão. Os volumes ali, arteriais e venosos, o que eu tenho? Uma pressão arterial maior que a alveolar, que é maior que a venosa, ou seja, a venosa é a última. Então são duas excelentes aqui, tá? É uma situação que seria a situação ideal para a troca gasosa. Pessoal, o que nós temos aqui? Volumes e capacidades pulmonares. Isso é muito simples. Qual que é a capacidade total do meu pulmão? É a chamada CPT, capacidade pulmonar total. Essa CPT é a soma de todos os volumes. Primeiro, preciso conhecê-los. Quais são os volumes que eu tenho? Vocês já falaram aqui. Qual que é o volume que evita o colabamento, que evita o alvéolo grudar? Residual. Volume residual. Ele reside no alvéolo, tá lá. Só que existe. Se eu não citei os ml de cada volume, obviamente não serão cobrados, tá? Mas lembrando que uma volumetria total que preenche a capacidade pulmonar total é em média aí em torno de 6.000 ml, ou seja, 6 litros de ar em média ali. Segundo o Guyton, 5.800, 5.600. Segundo o McArdle, que é o tratado
de fisiologia do exercício dá 6 litros. Sim ou não? É claro, fisiologia do exercício, os caras vão puxar para o exercício. Tá? Vamos lá. Quais são os volumes? Primeiro volume corrente. O que é o volume corrente? Olha lá no gráfico. É esse oscilatório, dessa onda senoidal, sinusoidal. Aí. O volume corrente é o volume de ar inspirado e expirado em uma respiração o quê? Em repouso. Ou em livros que traz repouso, respiração tranquila, respiração submáxima, mesma coisa. Repouso tranquilo e submáximo. Isso é o volume corrente. Então eu estou em repouso, estou inspirando e expirando em repouso. Quando dá ins em repouso eu forço, eu tenho o volume de reserva inspiratório. Quando dá ex em repouso eu forço, eu tenho o volume de reserva expiratório. Ok? Posso? O que é o volume corrente? É o ar inspirado e expirado em repouso. O que é o volume de reserva inspiratório? É o volume de ar inspirado além de uma inspiração normal. Ou seja, é o volume inspirado forçadamente. É o volume de reserva inspiratória. Eu estou inspirando além de uma inspiração Não vai normal. aumentar o volume nesse caso. O volume de reserva expiratória vai diminuir o volume. Sim, vou expirar mais, mas o volume expiratório vai aumentar, né? Eu estou expirando, então eu tenho que contar essa volumetria expiratória. Porque reserva. Assim, Thaís, ó, estou em repouso. Estou em repouso. Vamos inspirar comigo. Vamos respirar comigo. Isso é repouso. Isso é volume o quê? Corrente. Agora vamos inspirar comigo. Agora, ó. Aumentou o volume, tá? Faz sentido. Mas aumentou o volume de reserva o quê? Expiratório. Ótimo. Agora vamos aumentar o volume esse? Sim, você vai soltar mais ar. Então, Isso. a capacidade total vai diminuir, você vai soltar. A capacidade pulmonar total é o ciclo todo, ins e ex. Ok? Oi? Entendi. Isso. E o volume de reserva expiratória é quando eu forçadamente solto. Sim, como fosse o ins máximo e o ex máximo. Tem espirometria, tem um gráfico. E não é nem por minuto, é por segundo que a gente avalia. Espirometria, tem um gráfico de espirometria, eu vou mostrar. Chama VF1, volume expiratório final no primeiro segundo. Não sei. E aí o que acontece? Apesar de eu soltar todo o ar, ainda tem o volume residual. Então esses são os volumes. O de reserva ins, o corrente, o de reserva ex e o residual. Tudo bem? Ok? Se eu somá-los, eu vou ter quem? CPT, capacidade pulmonar total. Ok? Só que eu tenho que diferir as outras capacidades agora. A capacidade vital são todos os volumes, exceto o volume residual. Por quê? Porque há a possibilidade de sobrevivência sem volume residual. É sofrível? É. Colaba. Sobrevive? Sobrevive. Então a capacidade vital é a soma de todos os volumes, exceto quem? Residual. Exceto o residual. Tudo bem? Depois nós temos a capacidade o quê? Inspiratória. Aí ficou fácil. Capacidade inspiratória é todo mundo que faz ins. Parte do corrente inspiratório e o volume de reserva inspiratório. Sim ou não? De novo, capacidade inspiratória é todo mundo que joga para ins. Parte do corrente que faz ins e o volume de reserva inspiratório. E agora essa, que é a capacidade residual funcional. É todo mundo da ex. Parte do corrente que
faz a S, o volume de reserva S e o volume residual que permanece ali dentro do alvéolo. É a capacidade residual funcional. Não tem dúvida disso. Tudo bem? Diga. Pode repetir a capacidade residual funcional? Posso. A capacidade residual funcional é todo mundo que faz ES. É a porção ES do volume corrente, é o volume de reserva expiratório mais a quantidade de ar presente no alvéolo, que é o residual. Tudo bem? Ok? Beleza. O que nós precisamos entender agora? Como você disse, como se avalia uma capacidade e competência pulmonar? Se avalia assim, ó, pedindo para o indivíduo respirar dentro de um circuito fechado, porque não adianta nada ele soltar o ar dentro de um tubo e a via aérea aqui superior à cavidade nasal puxar mais ar. Não tem como se avaliar. Você tem que clampear o nariz do paciente, ele puxa o ar, veja, e ele solta o ar dentro de um circuito fechado. Assim você fidedignamente faz a avaliação de quem? Do volume expiratório. O volume expiratório, ele calcula muito mais fielmente a capacidade funcional pulmonar do que o volume inspiratório. Então vamos lá, são dois gráficos. Aqui eu tenho o gráfico de volume por tempo, tempo em segundos e volume por litros. E esse volume ele é avaliado no primeiro segundo. Se no primeiro segundo ele consegue volumetricamente soltar muito ar, ele tem uma competência de via aérea boa, ou seja, uma via aérea competente. Então eu avalio a competência já no primeiro segundo. Não me adianta prolongar uma ES. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um input expiratório muito bom. Eu tenho que ter uma saída expiratória rápida para mostrar a competência pulmonar nesse fechamento, nesse retesamento pulmonar, nessa capacidade exalatória. Porque quem não solta todo o ar não puxa todo o ar. E principalmente quem não solta muito ar no primeiro segundo tem dificuldade depois em inspiratório, de recrutamento neural inspiratório. Por isso a gente verifica no primeiro segundo. Esse índice é o VF1, o volume expiratório final do primeiro segundo. Olha um paciente normal, olha um paciente asmático. Olha a redução volumétrica de ar de um paciente normal para um paciente asmático. É muito diferente a quantidade de ar exalado no primeiro segundo, ok? E como eu faço para descobrir se a minha asma é uma asma tratável ou se é uma asma refratária, crônica, sem episódios de agudização, mas uma asma crônica? Eu dou um broncodilatador para esse indivíduo e faço a espirometria. Se eu der, por exemplo, um Berotec para o paciente, um broncodilatador, e ele fizer o exame, e ele tiver um incremento de 20%, essa asma não é refratária, é uma asma tratável, com episódios muito esparsos, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 15, mediante as intempéries, por exemplo, alérgenas ou de temperatura e tal. É uma asma não refratária. Se esse indivíduo fizer o exame com um broncodilatador e não tiver um aumento de 20%, por exemplo, é uma asma refratária, uma asma crônica. Ah, mas a asma já é crônica. A asma é uma doença autoimune de ou manifestações crônicas ou manifestações de agudização. Entende? Quando eu digo crônico e agudo, são as manifestações, não é a doença em si. Diga. Esse segundo gráfico eu posso meio que generalizar para processos inflamatórios? Pode. Processo inflamatório e outras DPOCs. E aqui é uma extrapolação de um gráfico por área, que é a mesma coisa, uma volumetria por área. Tudo bem? Vai cair na prova também? Ah, não vai cair na prova, mas é bom saber. Não. Tem informação para a vida. Entendeu? Beleza?
Está suspeitando de uma asma do teu paciente, tem que fazer o quê? Pedir uma espirometria. Quer saber a diferença dessa asma? Vai ter que fazer com um broncodilatador e assim por diante. Tá? Então já é bom. Se você não vai ser apelhão, pelo menos você sabe encaminhar um paciente desse. Não, você encaminha, entendeu? Só que é a base do encaminhamento. Tá? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que tá bom. Não vai cair então imagem. Não, imagem não cai. Moço? Ele não falou de musculatura, não sei se vai cair isso. A consciência é a capacidade de ficar. Então, e nos outros tratados de psicologia, ele considera a complacência não a extensão, ele considera a complacência o retorno elástico. Mas a complacência no dicionário não é só o retorno da estrutura. A complacência é a ida e a volta. Então, o que ele usou? Ele usou um outro termo que é a compliância. A elastância é, digamos que, não, a elastância também é essa distensão. Entende? Só que a elastância é uma medida de força, é uma medida de tênsio. Então não é uma medida do quanto distende, é uma medida de quanto distende e o quanto aguenta. Aí é elastância. Como se eu estivesse colocando uma célula de carga para esticar esse pulmão, entendeu? Aí é elastância. Então não é só de distensão, depende de distensão e de resistência. Maurício, você vai cobrar, tipo, o que é mais ou menos de musculatura? Você não comentou na aula. Ah, músculo muito pouco, mas é para saber o básico, né? Reto abdominal, oblíquo interno, externo, transverso do abdômen, musculatura respiratória. Vocês já viram? Intercostal. Não sei, mas acho que não cai. Provavelmente não. Vocês prestaram atenção no que eu falei hoje? Sim. Então tá bom. É só isso, tem que estudar só isso que você falou de É, só que vão ter 4 casos clínicos e vocês vão ter que raciocinar em cima do caso clínico. Também não vou entregar a prova, né? Mas é porque você Dá pra fazer. Estarei aqui.